Olá, meu nome é Elizabeth Sartori, sou psicanalista e nós vamos falar, esse é o nosso sexto e último vídeo, falando dos tipos psicológicos. Nós vamos falar nesse vídeo sobre duas funções irracionais, que seria a extrovertida sensação e a introversão intuição, ok? O tipo sensação extrovertida está preso dia a dia, né? Ele não guarda nenhuma experiência com o objeto ou do objeto. Como tem uma diminuição das funções judicativas, que são o pensar e o sentir, né? No sentido de valorizar nas suas experiências, então ele não guarda essa experiência, ele não tem uma relação, uma reflexão sobre a experiência e também não tem uma projeção da experiência ou a relação dela com o objeto para o futuro. Aos olhos, então, judicativos, né? Ela é uma irresponsável aos olhos das outras pessoas. Mas na visão dela, dessa pessoa, não dá para prestar atenção nisso. Ela simplesmente se entrega ao objeto. Ela se deixa envolver por ele. O objeto dita as regras. Esse tipo é o mais realista e o que mais se deixa envolver pela realidade em si. Sem refletir sobre ela, é parte dela. Como o objeto, como o objeto está diluído dentro dessa realidade, ele é absorvido e absorvente. A sensação com a função pensamento, como algumas pessoas por aí, podem falar sem ter a mínima visão do que está falando. É como perguntar a um atleta se ele é a favor ou não de anabolizantes. Quer dizer, não tem nada a ver, né? Faz isso porque não tem a função pensamento desenvolvida, porque não está carregada de libido suficiente, uma vez que, mesmo sendo auxiliar, pode estar deficiente, né? Porque nós temos 4 funções funcionando na nossa psique. Então, no caso dessa sensação e extroversão, as outras duas, que são pensamento, sentimento, são funções auxiliares e estão deficientes. Então, vai falar qualquer besteira, porque não vai pensar. O extrovertido sensação tem que ter uma objetividade para as coisas e ele é um objeto que precisa ser curtido. Por isso que são modelos, artistas, eles estimulam as sensações nos outros, né? Eles são sedutores. Então a palavra gozo é realmente o prazer que sente a sensação em relação aos objetos. E a palavra sedução é desviar do caminho, né? Desviar o caminho, separar o caminho, tirar uma pessoa do caminho, que é o ato do sedutor, né? Ele tira do caminho. Quando uma pessoa seduz a outra, está desviando-a de seu caminho, não é mesmo? Podemos aí olhar uma menina, uma adolescente, movida pela sensação, que ela vai ter problemas por ter relações sexuais com jovens que lhe aparecem. Não é que ela seja devassa, só que é movida pela sensação. E como não tem intuição, não consegue enxergar que terá problemas. Então é preciso que ela tenha uma intuição que a faça ver em que tudo, no que vai dar aquilo tudo, né? Algumas pessoas se envolvem e não conseguem alinhavar o que estão fazendo, e aí não tem futuro. Não conseguem expandir, começar um curso e o deixam sem terminar. Se conseguissem ouvir seu interior, perguntariam por que desistiram, né? O curso ofereceu uma sedução, uma atração forte, e ela foi. É porque essa interação foi tão forte, identificante, é que não consegue separar e entender por quê. O analista precisa deslocar o sujeito do objeto para que ele saiba que o objeto tem uma intenção, né? Modelos, jogadores de futebol fazem besteira no auge da fama. Não há mais como estimular a sensação, a vida fica sem graça. O sensação é seduzido e o intuição tem o caminho a seguir.
né? A função inferior vem à tona para prender a sensação no caminho, porque ele não tem sedução, a intuição, né? O, o sensação, ele tem um problema com o horizonte. Para o introvertido, o horizonte é externo e ele diria: onde é que isso vai me levar? As coisas ficam muito longe da falta de ar e se o horizonte começa a se abrir muito. Já para o extrovertido, sensação, que tem um mundo para ele, tem o prazer de estar no mundo. É o horizonte interno que o ameaça, trazendo-lhe angústia quando esse horizonte se expande. Não pode vê-lo profissionalmente, emocionalmente, muito longe de onde está. Como é que é no casamento esse tipo sensação? Como é que é a mulher sensação extrovertida no casamento? É muito complicado. Não aguenta muito tempo porque não consegue enxergar esse casamento para onde vai dar isso. Torna-se angustiante para ela. Pessoas desse tipo casam-se mais vezes porque acabam sempre sendo seduzidas por outras pessoas. Sensualidade é a capacidade de apreciar. Por que a pessoa olha para um copo e se agrada dele? Não é? O tipo sentimento e o tipo sensação são muito próximos. O tipo sentimento irá adequar um determinado copo para uma determinada circunstância. Vai querer criar um ambiente todo harmonioso. E o tipo sensação quer transmitir para o copo uma importância, né? Por exemplo, tomemos o exemplo das taças diferentes. O vinho tinto precisa de espaço para respirar, pois tem aromas e sabores muito intensos. Por isso, a taça tem corpo grande, fazendo com que se libere toda a sua potência. O formato também é ideal para que a bebida possa dançar no copo, né? Por esse motivo, também é importante lembrar que ela serve apenas para ser preenchida até um terço de sua capacidade. Para um espumante comum, a taça adequada é a que chamamos de flauta, né? Ela serve para que possam ser apreciadas as borbulhas do espumante. A taça fina também direciona a efervescência e os aromas para o nariz. Notem como o objeto não se faz sedutor. Vejam como o objeto se faz sedutor, né? Eles ganham vida. Para o sensação, o objeto ganha importância por existir. Não precisa combiná-lo com nada, só precisa apreciá-lo e dar sentido a ele. O tipo sensação vai para o senso comum. O que é bom é o bom senso. É saber fazer a coisa certa, é a faculdade da sensualidade, é a qualidade de viver as coisas bem apreciadas, né? Uma mulher que é sensual tenta ser um objeto muito apreciado, seja visualmente ou naquilo que ela oferece ao prazer. Ela possa ter uma interferência no mundo externo que lhe é própria. Mas a função inferior, todos nós nos protegemos dessa função inferior. A personalidade tenta manter dentro da consciência seus atributos, né? É, por que dentro da consciência? Tenta responder à nossa adequação, nossa adaptação ao mundo externo, ao mesmo tempo em que sofre influências e aceita invasões confortáveis do mundo interno, para que ela possa ter uma interferência no mundo externo que lhe é própria. Mas quando essa interferência no mundo externo perde utilidade por uma inflação, né? Quando a pessoa olha para fora e fala assim, nossa, não tem mais o que fazer aqui, quando ela infla, existe uma identidade com o self, que é o centro regulador do inconsciente. E através dessa identidade, a pessoa responde à função, perde a consciência de responder com sensatez à sua função. É tomada por ela e a personalidade não responde mais, não consegue ser ela mesma. Está tomada e sendo tomada. O Jung disse que a função inferior perde o caráter compensatório e passa a ter um caráter opositor, porque a função inferior vem com a estratégia de derrubar a função principal agora que está inflada, precisa aumentar o estado de rejeição nela.
né? Quando o objeto se torna atrativo demais a ponto de tirar o bom senso do sensitivo, como no caso daquela adolescente que se deixa de ir para a escola para ir para o motel, está tomada pela sedução. Né? A força sensitiva ultrapassa as referências do comportamento. A inflação é necessária porque provoca um antagonismo das forças primitivas que vão ter que estabelecer, é claro, uma evolução nas suas compreensões. Se ela se torna seduzida, sensualizando pelo objeto, ela perde subjetivismo, ganha sensualidade através do objeto e perde sensatez através dela mesma, né? Perde o poder de subjetivar e refletir e é arrastada pelo objeto. Os objetos atraem esse indivíduo sem nenhuma reflexão, como no caso dessa moça aí que a gente viu, né? E aí ela tenta explicar por que foi e fala assim, fiquei com dó, né? Ela não consegue nem explicar por que ela foi tomada pela essa função. Ela foi movida pelo objeto, não há outra explicação. Quando recobre um pouquinho de subjetividade necessária para baixar essa inflação, né? É, ela então responde que se ficou com dó. Mas essa pessoa queria fazer isso? Vamos dizer que ela queria porque ela foi tomada pela função. E a função agora age levando essa pessoa para uma situação que depois ela nem sabe, né? A personalidade perde o controle e é preciso então um ato desses para fazer uma rejeição profunda, trazer uma dor, um mal-estar terrível, uma culpa, para que ela possa então equilibrar-se, né? Os casos patológicos são vários, pessoas que guardam um número de alguma coisa, de uma casa, por exemplo, e a partir desse número, todos os lugares, tudo que for relacionado com esse número, vai ter algo que a desagrada, ela vai começar a fantasiar em cima disso, né? É... Muito bem. Uma mãe sensitiva, ela vai mostrar, ela vai pegar o filho e vai mostrar para o mundo, dizendo: olha que coisinha bonitinha, né? O filho é só um objeto da necessidade de mostrar para o mundo externo que ela tem aquele objeto. Não dá atenção a esse filho, não escuta, mas ele existe enquanto objeto que chama a atenção dela e obriga a expô-lo para o mundo. Ela será, então esse menino será a ponte para as fantasias dela. Por exemplo, fazer uma festa de aniversário para o filho, ela vai impor o tema, né? O tema dela, pois é ela que quer mostrar a importância da festa. A criança, nesse caso, se sente sacaneada. Bom, e na rejeição, como é que fica, né? Quantas pessoas compram um monte de coisas e depois não tem como pagar, não é? Por que ficar na dúvida, na dívida? Por quê? A dívida é para criar uma rejeição com as pessoas cobrando esses débitos. Não teve a intuição de perceber para que servem os objetos. Só foi atraída por eles e aí paga o preço, que é a dívida, né? É arrastado por esportes radicais, cachoeira, mar, o vento, o vento atrás, surf, né? Esse indivíduo é submetido às forças da natureza. Esses são objetos de atração para esse tipo, né? Então é necessário que onde que então esse sensitivo é rejeitado pelo objeto? Com identificação intensa, porque para melhorar esse estado de inflação, vai precisar rejeitar o objeto e o faz através da função intuição primitiva, que é a função inferior, né? Que aí então é que ela não vai querer mais aquele objeto, né? Tudo bem. Então, essas pessoas, vamos ver as características.
O objeto o comanda a fazer algo sem racionalidade, né? Ele usa os 5 sentidos para entender o objeto, gostam do presente, são os mais realistas. A caneta tem que ter cheiro, cor, luz, né? Tem que ter brilho, né? Tem um objeto para ser usado. Ele não pensa nas consequências do uso. Explora o que o ambiente tem. Então, uma frase muito comum para esse tipo é: prestem bem atenção nisso, né? Ele tem noção da realidade e pode descrevê-la. Ele sente que ele existe. Só ele vive, os outros não vivem. Quer viver todas as possibilidades. Isso o angustia. Para calar essas vozes que tanto o atormentam, ele faz atividades físicas, né? Então, vejamos lá o pessoal fazendo atividade física para calar essa voz interna aí da sensação. E o introvertido, intuição? A intuição não é adivinhar o futuro, mas viajar com os objetos, é compreender o sentido do outro, né? Se tivesse um buraco na parede, um intuitivo bolaria uma arte em volta desse buraco, né? Esse buraco levou a cogitar uma série de coisas novas, né? O tipo intuitivo tem o prazer lá na frente. Ele não está aqui, no aqui e agora. Ele foi. Está tendo prazer num outro lugar. Está tendo prazer na extensa trajetória do objeto, no caminho do objeto. Ele viaja o trajeto o tempo todo, enquanto que o tipo sensação é concentrado e é muito presente, né? Se alguém lhe falar alguma coisa, ele viaja para o futuro e diz que tudo que o outro tem, ele diz tudo que o outro tem que fazer. Então, porque ele está na frente, ele já é o dono do negócio. E então estabelece regras, horários, e o negócio nem se realizou ainda. Ele pode montar uma empresa sem questionar, sem montar uma base que o acabará não dando certo. Aí ele se questiona porque não deu certo. A vida está sacaneando. A função inferior para segurar, a função inferior entra aí para segurar. A intuição não tem sedução, ela é condicionada, ela vive num eixo, né? O prazer intuitivo é o eixo. Ele não vê o futuro, é motivado pelo caminho, o que lhe interessa são todas as peças do caminho. A sedução de que nós falamos é um desvio do caminho, lembra? O tipo sensação precisa da intuição para ficar preso no caminho, porque ele é muito seduzível, é mais amplo. É preciso dar-lhe o caminho, mas isso só com experiência. O intuitivo vive o caminho, mas é um paradoxo, porque esse caminho é cheio de mudanças, né? Ele vai mudando de um para o outro. Exemplo, um indivíduo intuitivo, ele começa a vender maçãs e aí ele vai ter várias ideias a respeito dessas maçãs. Ele vai poder fazer uma transportadora, depois um seguro, depois um suco e assim vai, né? Ele vai montando um caminho, uma peça leva a outra, mas sem chegar a lugar nenhum. Quando começa a dar dinheiro, ele para tudo e vai para outra coisa. Ele se desmotiva ou as empresas entram em falência. Esse introvertido intuitivo diria assim que a pessoa está triste e seu estado pode piorar, né? Então ele já vê que está triste e no caminho vai piorar. O intuitivo precisa aprender a dizer não para as pessoas que lhe propõem ações, não deixar que isso aconteça. É porque perdeu um referencial de sedução que nada o seduz, ele fica perdido. O tipo intuitivo é atraído por aquilo que levou a mulher a construir a sensação dela. Uma pessoa sensação entra numa loja e compra perfumes para poder manter seu poder de atração, de sedução. Mas a função inferior à intuição é primitiva na medida em que só atende à finalidade de visualizar esse poder de sedução. Quando faz a compra, a intuição leva a enxergar-se como alguém sedutora.
E é exatamente essa intenção forte que atrai o tipo introvertido intuitivo, né? O intuitivo precisa viver o dia, precisa se viver o dia, precisa viver o dia seguinte. Ele não constrói nada. Para um tipo intuitivo, isso é bem difícil. Pode-se até amarrá-lo, né? Mas é uma questão de tempo dele para ele voar. Então, novamente, se tivermos um introvertido intuição casado com uma extrovertida sentimento, não vai levá-los a lugar nenhum. Ele ficará lá nas suas regras e ela para aceitar o jogo dele. Não faz absolutamente nada. Ele não quer ser estimulado, ela sai pelas fantasias, então ela dá corda exatamente para as fantasias internas dele. O eixo das quatro funções se movimenta, então uma função nunca pode entrar muito para dentro, mas pode subir uma secundária, a ponto de confundir intensamente essa função secundária com a principal. O que acontece muito, porque as pessoas acham que são pensamento, outras acham que são intuição, outras sensação e assim vai, né? Mas a gente tem um jogo dentro da psique onde existe a função principal e temos as secundárias, né? Então, às vezes a secundária e a terceira função, elas se movimentam. Então dá a impressão que você é de um tipo, quando você não é, você só está com essa função secundária mais evidente. E aí dá aquela confusão de você não saber exatamente qual é o seu tipo. É por isso que muitos testes não indicam exatamente qual é o tipo de uma pessoa, ela mostra o momento que a pessoa está, né? Um extrovertido intuição, ele vê um pingo branco que caiu no sapato e acha que todo mundo irá adorar, e aí ele faz um monte de sapatos com aquele pingo. Só que ele tem que ver o sapato com aquele pingo, né? Senão ele não tem essa ideia, fica parado. Mas quem colocou inconscientemente esse pingo foi o introvertido sensação. Porque o sapato que todo mundo tem igual incomoda, fica angustiado. E aí ele estimula a ideia do extrovertido. Agora, se o introvertido sensação é proibido de manifestar sua subjetividade, ele não tem como expressar suas necessidades e tira-se dele toda a visão do mundo. O que vale são os objetos interiores para o introvertido intuição, e ele se comporta como se fossem objetos exteriores. Esses objetos interiores constituem o inconsciente coletivo e não são acessíveis a nenhuma experiência com objeto exterior. Por exemplo, ele com uma vertigem, né? O sensação, ele vai demorar no caráter peculiar desse distúrbio. Ele vai pensar na inervação e percebe todas as qualidades. Intensidade, tempo, seu modo de aparecer e desaparecer. E o intuição, ele recebe o impulso da sensação, procura por trás dos fatos, percebe o quadro interior que provocou, o fenômeno de expressão, né, a vertigem, vê a imagem de um indivíduo cambaleante atingido por uma seta no coração. A imagem o retém com o vivo interesse em saber como esse quadro muda, se desenvolve e desaparece. A intuição percebe todos os processos de fundo da consciência. As imagens parecem ter atuação independente do indivíduo. O introvertido, intuitivo, vai de imagem para imagem, correndo atrás de todas as possibilidades do seio gerador do inconsciente, sem estabelecer a conexão do fenômeno consigo mesmo. Ele vê as imagens, mas ele não relaciona essas imagens com ele. As imagens nunca serão um problema moral para o introvertido intuição. Será uma percepção, um problema estético. Não tem consciência corporal e nem consciência do outro. As imagens são estéreis do ponto de vista de utilidade imediata. Mas em Israel, por exemplo, nós não teríamos os profetas se não tivesse existido esse tipo, não é? A introversão intuitiva capta as imagens que nascem dos fundamentos a priori, do espírito do inconsciente, dos arquétipos. Experimenta as transformações internas que estão em íntima conexão com tudo o que acontece mediante os processos interiores.
fornece determinados dados que podem ser da máxima importância para a compreensão dos acontecimentos em geral. Pode, inclusive, prever com maior ou menor clareza as novas possibilidades, bem como o que realmente acontecerá mais tarde. Sua visão profética é explicável por sua relação com os arquétipos. Ele cria, é um sonhador, é um visionário, né? É um gênio, um sábio meio louco. O problema moral surge quando o intuitivo se coloca em relacionamento com sua visão, quando não mais se contenta com a simples contemplação e sua valorização, mas chega a perguntar: o que isso significa para mim e para o mundo? Né? Ele considera o problema moral incompreensível, absurdo. Nas coisas essenciais, ele se apoia exclusivamente na visão. Sua moral descamba para a unilateralidade. Faz de si e de sua vida algo simbólico. Sua linguagem não é a que todos usam, mas altamente subjetiva. Sabe apenas confessar ou proclamar. E é a extroversão em sensação que o impede de uma total sublimação, porque senão ele fica viajando no mundo, né? Então ele vai ter fenômenos hipocondríacos, uma hipersensibilidade dos órgãos sensoriais, ele vai fazer ligações compulsivas com certas pessoas ou objetos, falta nele calor na comunicação, e normalmente eles são promotores da cultura e são educadores, né? Os tipos introvertidos e racionais não ensinam uma humanidade mais perfeita. Falta-lhes a razão e a ética da razão. Mas sua vida ensina a outra possibilidade cuja falta atinge dolorosamente a nossa cultura, né? Que é enxergar essa parte racional. Até mais.